Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, foram responsáveis por lançar o fundamento da igreja, ao qual agora, hoje em dia, não é mais necessário. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós é dom de Deus. Todavia, eu quero estar falando hoje sobre um engano que as pessoas têm a respeito do Evangelho, e todavia elas acham que tem que fazer alguma coisa para ser salvas, elas têm que perseverar, tem que se congregar em tal lugar, tem que fazer tal e tal coisa, sem batizar não pode ser salvo, tem que tomar ceia para ser salvo, tem que fazer caridade, piedade, e todos aquele pretexto todinhos que os homens dizem fazer parte da salvação, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós somos salvos somente pela fé, a fé em Cristo Jesus. A fé somente, ela não faz nada. É a fé em quem a gente deposita essa fé. A fé em Cristo Jesus. E a gente automaticamente temos que nos atentar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala o quê? Que Jesus Cristo é o Salvador e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, Jesus é a única maneira de ir até o Pai. Mas o mais interessante, engraçado que eu falo sempre aqui, a gente consegue ver nesse Evangelho de João, que o Senhor Jesus fala, acho que em João 14, essa parte que ninguém vai a Ele, ninguém vai ao Pai a não ser através dele, mas em João 6, ele fala também que a única maneira de ir até Ele é se o Pai o conceder, se o Pai encaminhar essa pessoa. De outra maneira, é impossível a pessoa ir até Jesus. E nesse mesmo capítulo 6 de João, a gente vê que tinham muitos que iam atrás de Jesus, seguiam Ele, que eram discípulos dele. Mas, todavia, muitos daqueles estavam indo ali não porque tinham visto que ele era Deus, não porque criam que ele era o Messias, mas porque tinham comido do pão, se beneficiaram das maravilhas, dos milagres que ele fazia. E, todavia, a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra isso nesse Evangelho de João, que ele fala, os judeus chegam e perguntam: Rabi, onde estavas que te procuramos? Ele fala: me procurais, mas não pelos sinais que vistes, mas pela comida que comeste e vos saciastes. Então, todo o tempo, eles comeram porque encheram, eles estão procurando ele, porque comeram e encheram as suas barrigas. E do mesmo jeito, eles queriam o quê? Encher novamente. E o Senhor Jesus pega e fala para eles trabalharem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Ou seja, pela palavra de Deus. A gente consegue entender isso, que a palavra de Deus, automaticamente, eles perguntam o quê? Senhor, quais são as obras de Deus para que façamos? Como até parece que eles querem realmente fazer. E o Senhor Jesus pega e fala: a obra, eles perguntaram no plural, e o Senhor Jesus responde no plural, e o Senhor Jesus responde no singular. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, que Deus enviou. Quem é que Deus enviou? O Senhor Jesus. Ou seja, todavia era somente nele que devemos crer. E quando chegamos mais à frente, a gente vê que eles murmuram
E no versículo 36 de João 6, o Senhor Jesus fala: mas como já vos disse, vós me tem visto, e contudo não creis. E esse é o mal dos judeus que viveram na época de Senhor Jesus, que viram ele. Mas nós somos quem? Os bem-aventurados. Que Senhor Jesus fala que bem-aventurado são aqueles que não me viram, mas creram, mas vão crer. Ou seja, nós que não vimos o Senhor Jesus e cremos, esses são os bem-aventurados. Ele fala isso para Tomé: Tomé, crês em mim porque me vistes, porque tocou nas feridas, tocou no lado dele. E agora o Senhor Jesus fala: bem-aventurado são os que não viram, mas creem. No versículo 37 de João 6, ele fala: todo o que o Pai me dá virá a mim. Todo o que o Pai me dá. Então, Deus tem que te dar para você ir a Ele. E se Deus te deu para você ir, você vai ir. E o que vem a mim, de maneira nenhuma. De qual maneira? Nenhuma. O lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Ah, não, mas se fizer isso, aquilo, pode perder a salvação assim. Como assim? Um pecado tem mais força que a palavra do Senhor Jesus? Mais força que o sangue dele? E aí eu tenho que voltar de novo, sair do versículo 37 e voltar por 36. Mas como vós já disse, vós me tem visto e contudo não credes. Então, muitas pessoas não creem. Não creem. Quando você fala que você é cristão, você é filho de Deus, entenda que se você é filho, agora eu tenho que obedecer as coisas para mim não deixar de ser filho. Isso não existe. Uma vez filho para sempre. Se você é filho de Deus, é impossível você perder a sua salvação. No versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Então Cristo Jesus desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que me enviou, mas a vontade daquele que enviou ele. E quem enviou ele? Deus, Pai. Entende? E a vontade do que me enviou é esta. Qual é a vontade do que enviou ele? Ele vai falar que é esta. Esta qual é a vontade? Que eu não perca nenhum. Então, que Cristo Jesus não perca nenhum. Essa é a vontade de Deus. De todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, a vontade de Deus é qual? Que ele não perca nenhum. E você teria coragem de falar que o Senhor Jesus acabou de falar no 37, que ele não vai perder ninguém de maneira nenhuma, que a vontade de Deus Pai é que ele não perca nenhum. E você vai falar que você pode perder a salvação? Entende? Como é complicado. E quando a gente chega um pouco mais à frente, no versículo 44, o Senhor Jesus afirma novamente o que a gente está falando aqui. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode ir até o Senhor Jesus. Ah, eu estou indo servir o Senhor Jesus. Eu senti um dia de sentir o Senhor Jesus. Não. Deus te fez sentir de buscar Ele. Deus te levou até Ele. Entenda que a palavra de Deus não entra em contradição. Não é você que quer. Romanos 9 fala que não é para quem quer, não é para quem corre, e nem é para quem Deus usa de misericórdia.
Então, a misericórdia de Deus atua a todo tempo. Para aquele que é o quê? Que é são, que é santo, que é bonzinho, justo? Não. Para aquele que é pecador. Como está escrito, Paulo fala, o Senhor Jesus veio para salvar pecadores, do qual eu sou um dos principais. O Senhor Jesus fala que veio para os enfermos, para os doentes, porque os que não precisam de médico, eles estão são. Citação não precisa. Se alguém está cego, não precisa de alguém para fazer ele enxergar. Se alguém consegue andar, para que ele precisa de alguém para fazer ele andar? Já anda. Se alguém entender que o homem natural está morto em seus delitos e pecados, um homem, quando ele sente o peso dos seus pecados, ele entende que ele não tem o que fazer para ser salvo. E quanto mais ele tenta fazer para se limpar, ele descobre que mais ele se suja. Mas a partir do momento que ele confia naquele que entregou a sua vida para poder nos dar a salvação, aí sim, esse agora tem a vida eterna. E tem eternamente, porque senão não seria vida eterna. Entende? A gente tem que entender que a vida é eterna. Como, pois, diz agora, desci do céu. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vai a Ele. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo do Pai, de Deus. Só Ele tem visto o Pai. Então, só quem é nascido, quem é vindo de Deus. E ali a gente encontra aquela passagem de Nicodemos, que está em João 3, que o Senhor Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E a gente encontra essa mesma figura no versículo, no capítulo 4, ele falando com a mulher samaritana, que aquele que bebesse da água viva que ele daria, que faria nessa pessoa uma fonte que jorraria para a vida eterna. Essa água o quê? Do batismo? Não, é a água da palavra, como a gente encontra em Efésios 5, que a noiva é lavada pela água da palavra, a noiva é a igreja. A gente encontra em Pedro também uma verdadeira figura vos salva. E qual figura é essa que nos salva? O batismo. Tá vendo? O batismo tem que ser batizado não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, não de um banho. A gente deve sim se batizar, porquanto é uma ordenança de Deus. Mas o batismo não tem poder para mudar a nossa consciência. Agora a palavra de Deus muda a nossa consciência. E aí a palavra está dizendo que não da indagação, não do despojamento, despojo da imundícia da carne, mas de uma indagação, de uma boa consciência, entende? De uma boa consciência para com o Senhor, sabe? Para com o Senhor, sabendo que o Senhor morreu em nossos pecados. Esse é o Evangelho puro, sem
nenhum acrescentamento. Cristo Jesus morreu em nossos pecados, foi crucificado, pagou as nossas dívidas, derramou o seu sangue, e sangue esse que nos rime, tira os nossos pecados. Os nossos pecados são pagos. Nem vou falar apagados, mas são pagos por esse sangue. E se você falar que tem algum pecado que possa valer mais que o sangue do Senhor Jesus, aí realmente eu não tenho nem mais argumento para falar com você. Porquanto você crê que algum pecado seu pode sobejar, pode sobressair no sangue do Senhor Jesus, um sacrifício perfeito. Cresça nisso, que foi perfeito. O que o Senhor Jesus falou antes de entregar o seu Espírito ao Pai está consumado. Não resta mais nada para fazer. É somente crer que está consumado. Creia que Ele morreu no seu lugar. Ele pagou a sua dívida. Se Ele pagou sua dívida, o que você quer pagar mais? Agora entenda, se você vive, para Cristo você vive. É isso que você tem que entender. Que Cristo Jesus se entregou por você. E se você agora vive, para Cristo vive. Entenda isso. E essa é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Virar um membro legítimo da família de Deus. Eu falo legítimo, que muita gente acha que a gente é só filho de adoção. Mas não, a gente foi adotado no momento em que o Senhor Jesus esteve pagando a nossa dívida para com Deus naquela cruz. Naquele momento que Ele pagou a nossa dívida naquela cruz, Ele doou o seu sangue, Ele derramou o seu sangue sobre nós. Agora nós temos o sangue do Senhor Jesus. Você consegue compreender que o sangue dele está derramado sobre nós? Deus não vê mais os seus pecados, mas vê sim o sangue do seu filho. Ou seja, agora você é filho de sangue. É filho legítimo de Deus. Entenda isso. E uma vez filho de Deus, não tem como deixar de ser filho. 47. Em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Entende? Aquele que crê tem a vida eterna. E não acho que é só esse capítulo que fala isso. A gente pega vários capítulos da Bíblia e vários, João 3, João 4, a gente pega João 5, a gente pega Romanos, a gente vários, Gálatas, Efésios, vão estar falando que é por fé, por graça. E a Bíblia não pode entrar em contradição. Ah, mas tem versículos que falam que a gente pode perder a salvação. Entenda, existe salvação da alma, que é a salvação da vida eterna, e existe salvação de um cristão aqui nessa terra. Um cristão que não anda direito, ele vai ser açoitado, ele vai ser corrigido, ele pode até mesmo perder a sua vida. A gente encontra vários exemplos. A gente encontra Ananias e Safira, sua esposa Safira, perdendo a vida por mentirem ao Espírito Santo. A gente encontra um jovem que estava em pecado imoral muito grande, e o apóstolo Paulo manda que ele seja cortado da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás, seja largado no mundo, para que seja destruída a sua carne, ou seja, seja morto, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso dá prova clara de que não pode perder a salvação. E lembre-se que o Senhor Jesus botou a palavra dele em destaque, que ele fala em todo o tempo que de maneira nenhuma ele irá perder um. Então, quando o Senhor Jesus fala, somente devemos crer. Em João 10, no versículo 28, o Senhor Jesus fala: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, cria nessa palavra. O Senhor Jesus fala que ninguém jamais arrebatará da mão dele. Ah, mas se eu pecar assim, jamais. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Entenda, Jesus Cristo é Deus. Ninguém pode arrebatar você da mão dele. Entenda isso. E a palavra de Deus dá testemunho da palavra de Deus que somos salvos pela graça, por meio da fé. E essa fé não vem de nós. Vem de quem então? É dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. A gente vai encontrar essa leitura onde? Em Efésios 2, versículo 8 e 9. No versículo 10, o apóstolo Paulo fala: pois somos feituras sua, criados para as boas obras. Ou seja, um cristão, ele anda nas boas obras que Deus preparou para que ele andasse nessas obras, mas porque ele é filho, porque ele já é salvo, ele não anda nas boas obras para poder virar filho ou para poder ser salvo. Ele anda porque é filho. E os que tentam fazer obras sem ter salvação, não estão fazendo obra nenhuma. Eles estão tendo um amor normal. A mesma que uma cadela, uma cachorra, ela vai ter com seus filhotes. O mesmo que uma gata vai ter com seus filhotes. O amor natural, o amor carnal é esse. Mas não é esse amor que o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando do amor, da obra que é de amor, mas o amor celestial, que é o amor que vem de Deus. Nós amamos o Senhor, nós amamos Deus, por quê? Porque Ele nos amou primeiro, como a palavra de Deus nos fala. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Como assim? Ele morreu por mim. Ele não precisava vir aqui. Ele quis morrer por mim. Eu estava condenado. Eu estava na cadeia. Estava condenado à pena de morte. E ele morreu no meu lugar, me dando a liberdade. E a minha liberdade é em Cristo. Porque se morremos, para o mundo morremos, como diz a palavra de Deus. Se vivemos, para Cristo vivemos, como diz a palavra de Deus. E a gente tem que tentar muito bem para essas coisas, entender. E para a gente terminar aqui, eu vou ler essa passagem aqui que está em 1 Coríntios 15, onde o apóstolo Paulo ele reforça que é somente crer. Versículo 1 de 1 Coríntios 15. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se que o conserveis tal como vou anunciei.
se não é que crestes em vão. Então aqui o apóstolo Paulo, no versículo 1 e 2, ele está falando realmente que tem que perseverar. Perseverar, tá vendo? Tem que perseverar. Perseverar pelo quê? Pelo evangelho que ele já falou para eles. E qual é esse evangelho que ele falou para eles? Ele fala que se não perseverar, creu em vão. É exatamente isso. Se não perseverar, porque creu em vão. Como assim? Perseverar em obras? Não. Perseverar no que ele disse, no que está dito no evangelho. E qual é o evangelho? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele morreu na cruz, ele pagou nossa dívida, derramou o seu sangue por nós. Entende? E aí no versículo 2, voltando lá, ele fala, se é que não crestes em vão. E agora, um que chega e fala, não, mas só isso, não, tem que fazer mais coisas. Esse crê em vão. Alguém que acha que somente crê que Jesus morreu no nosso pecado e ressuscitou no terceiro dia, é pouco, tem que fazer obra. Esse é o que crê em vão. Esse é o que está condicionado lá em Gálatas. Que fala que é o evangelho anátema, o evangelho maldito, amaldiçoado. O evangelho que não salva. O evangelho que salva é esse. No versículo 4. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a palavra de Deus, que é as Escrituras, nos falam toda parte, tudo isso. A gente vê em Romanos 3 que fala que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há um sequer. Mas logo depois fala que agora, pela graça, somos perdoados, redimidos. Compreende? Pelo sangue de Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu por nós. Deus Pai, ele precisava cumprir a sua justa exigência pelo nosso pecado. O pecado entrou por um homem. E também por um homem o pecado foi findado, finalizou. E todo aquele que crê não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Isso está em João 5 e em João 3. Entenda, creia na palavra de Deus. Não creia no que os homens falam em denominações que se chamam, querem chamar de igreja. Entenda que igreja é o corpo de Cristo, que está em Atos 2, que todo o dia o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Ou seja, se uma pessoa crê em Cristo Jesus, ela já é membro dessa mesma igreja que Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos e discípulos frequentavam. A gente tem que entender que essa é a obra do Evangelho. Uma vez salvo, salvo para sempre, sim. Um apóstata é aquele que só professa. Alguém pode se apostatar da fé. Sim, se ele só professava, se ele realmente não cria. Ele pode se apostatar, sim, porque ele chegou ao conhecimento da verdade, mas ele não creu. Ele leu, viu e falou, está escrito, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo também, porque senão o sangue do Senhor Jesus não pode cobrir, a gente acaba perdendo a salvação. Se ele não passar a crer somente pela fé, esse está no caminho da perdição já.
Ele está no caminho do apóstata. Entenda isso. Crê em Cristo como teu Salvador e seja feliz agora, nesse momento. Tenha felicidade no teu coração de saber que não importa a provação que você passe aqui nessa terra, mas você tem uma vida nos céus, que você tem a salvação garantida, que não importa. A gente tem que entender que os apóstolos passaram uma das piores vidas que um ser humano pode passar nessa terra. O apóstolo Paulo foi um, Pedro, João, todos os apóstolos, discípulos. Todavia, a gente vê nos evangelhos, a gente vê o Senhor Jesus nos evangelhos falando que eles nos perseguiriam por causa do seu nome. Qualquer um que professa o nome de Cristo Jesus vai ser perseguido, vai sofrer assolações, mas não só essas, mas muito mais, porquanto nossa esperança não é aqui nessa terra, é nos céus. Entenda isso. E a palavra de Deus nos fala que é motivo de grandíssimo gozo, ou seja, de grandíssima alegria. Isso está em Tiago 1, no versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Ou seja, motivo de grande gozo, ou seja, motivo de grande alegria. Olha só, temos que nos alegrar de sermos provados, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, não faltando em coisa alguma. Entende? As provações fazem parte. Então, não acho que a coisa estranha está acontecendo. Em Pedro, 1 Pedro, a partir do versículo 6, 1 Pedro 1, a partir do versículo 6, ele fala: na qual exorta, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, entendeu? Sendo necessário. Então é necessário. O que é necessário? Estejais contristados por várias provações. É necessário que estejamos contristados com várias provações. Então faz parte da vida de um cristão. Entende isso? Um cristão, ele é do céu. Então, automaticamente, se você começa a ouvir o que o homem fala, que é prosperidade e tal, isso é mentira. Isso é ilusão. A palavra de Deus fala que não suportariam a sã doutrina e sentiriam comichão nos ouvidos e amontoariam falsos mestres, falsos profetas que falariam coisas agradáveis. Entenda, você quer ouvir que você precisa, é necessário que você seja contristado por várias provações, que é motivo de grande gozo ser provado? Você quer ouvir isso? Não quer, né? Então, mas saiba que é motivo de alegria, porque você tem uma casa no céu, feita não por mãos humanas, entende? Então, todo tempo, entenda isso, que quer vigiemos, quer durmamos, quer vigiemos, quer durmamos. O Senhor não nos destinou para a ira, ou seja, não nos destinou para que o dia a gente é da salvação. Todo aquele que crê
é bendito como crente Abraão. A gente encontra isso em Romanos 4 e em Gálatas 3. A gente é bendito como crente Abraão. Nós, os que são da fé. Entende? A salvação é pela fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. A fé é a prova das coisas que não se veem. Pois como que alguém pode aguardar aquilo que já está vendo? Entende? Eu tenho que sentir alguma coisa no meu coração. Eu não estou sentindo. Não é sentir. Sentimento é da carne. Se você sente, é como se você estivesse vendo. Se você sente alguém encostar a mão no teu ombro, você sabe que tem alguém. Então entenda, é por fé. A fé é a prova das coisas que não se veem, que não se sente, que não se escuta. Mas está escrito na palavra do Senhor, se está escrito, eu creio. Essa é a fé que um cristão deve ter no seu coração, sabendo que qualquer palavra contrária a essa é anátema. Como o apóstolo Paulo fala, é maldita ou amaldiçoada. Entenda isso. O Senhor Jesus morreu, veio a esse mundo, dar a sua vida para salvar a vida de quem está perdido. Se você se considera um pecador perdido, então dê graças a Deus, por conta o Senhor Jesus está com as mãos estendidas para você. Ele quer que você venha estar com Ele. Somente fala: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, porque eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como me salvar nem aqui nesse mundo. Quem me dirá eternamente? Então, automaticamente o Senhor Jesus vai te salvar, porque não tenha quem esteja realmente doente, enfermo. E eu não falo de doença materialmente na carne, não. Eu falo doenças no nosso corpo espiritual, ou seja, no nosso ser. A gente sabe que a gente é pecador quando a gente entende que, nossa, o quanto que eu sou ruim. Então a gente sabe que só Deus para querer me salvar. E a gente entende que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas vis, as coisas profanas, as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as coisas que parecem ser, né? Porque nesse mundo não tem nada que possa falar que presta. A única coisa que prestou nesse mundo foi o próprio Senhor Jesus, que veio e morreu por nós. Creia em Jesus e receba a salvação já, agora. Não é, vou receber depois, vou ver. Não é agora. Entenda isso, a salvação é já, é automático. Creu, tem salvação e não perde mais. Creia na palavra do Senhor Jesus. Leia a Bíblia. Se atente às coisas que está escrito na Bíblia. Entenda, a criação da igreja começa em Atos 2. Nas cartas, nas epístolas, você vai encontrar a doutrina da igreja, vai encontrar como um cristão deve andar, como um cristão deve se pôr. Mas entenda, não é como ele anda e não é como se ele se comporta que dá a salvação para ele. Ele é salvo até se ele estiver andando errado. Mas, todavia, como um bom filho, ele tem que saber que ele vai ser corrigido. Porque a palavra de Deus fala que não há filho que esteja sem correção. A todo que Deus toma por filho está sujeito à correção. Entenda isso. Então, não é libertinagem. Entenda isso. Se você crê em Jesus, você tem a salvação. Você agora, a sua vida não é mais sua.
é dele. Tudo bem? Fiquem com Deus. Espero que essa palavra traga bons frutos nos corações de vocês. Amém.